Como temos visto em nossos episódios do Momento Jornada Cultural, a paisagem urbana paulistana vem se constituindo ao longo dos anos em um amplo mosaico arquitetônico, desde sua fundação até a atualidade. Dos ricos exemplares do período clássico cafeiro aos mais arrojados arranha-céus envidraçados da modernidade, muitas são as faces da cidade, cujo cenário vive em constante transformação. Talvez este seja o grande slogan de São Paulo, a cidade que não para e se modifica diariamente. Com base nisso, hoje queremos abordar um perfil único e peculiar da edificação na cidade, que surgiu na década de 1950 sobre fortes polêmicas, que resiste ao tempo e que acabou conquistando a aceitação do paulistano. Venha com a gente prestigiar a extravagância cênica de Artacho Jurado, um mito da arquitetura urbana de São Paulo nos anos 50 do século XX. Nascido no bairro do Brás, em São Paulo, em 1907, filho de imigrantes espanhóis, João Artacho Jurado não frequentou escolas, pois seu pai, que era anarquista, se recusava a deixar seu filho jurar a bandeira, cerimônia obrigatória nas escolas da época. Começou sua carreira como letrista de cartazes, estandartes, feiras e exposições na década de 1920. Depois passou a desenhar estandes para feiras industriais. Acabou se estabelecendo como organizador de grandes eventos, como as exposições Centenário da cidade de Santos e Bicentenário de Campinas, as quais obtiveram grande sucesso. Tinha grande talento para o marketing e soube agradar a um público ávido por inovações. Em 1946, Jurado decidiu entrar na construção civil ao lado do seu irmão Aurélio. Os dois construíram casas, pequenos prédios e vilas. Na década de 1950, criaram a construtora Monções, fonte de suas obras mais emblemáticas. O primeiro empreendimento foi um conjunto de casas no bairro Brooklyn Novo, na zona sul de São Paulo, no qual a venda dos imóveis incluía telefone e automóvel, vejam só. As inaugurações dos prédios construídos eram pontuadas por suntuosas festas compostas por bandas e fanfarras, apresentações musicais, convidados internacionais, políticos, celebridades e até religiosos. Era um personagem controverso no universo arquitetônico paulista dos anos 50. Projetava suas obras ao som de óperas, o que lhe garantia inspirações profundas. Alguns o consideravam um gênio autodidata e visionário, que inspirou um estilo próprio na paisagem monocromática e cinzenta da cidade. Para muitos, o então pseudo-arquiteto não passava de um empresário oportunista, que pegou carona em um momento de grande especulação imobiliária, ignorando os padrões arquitetônicos e genuinamente brasileiros e modernistas, para agradar uma classe média alta emergente, com soluções decorativas, rebuscadas, exageradas, consideradas até cafonas na época. Chegou a receber a denominação de o anticristo da arquitetura. Constantemente fiscalizado pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, nas placas das suas obras seu nome não podia figurar em tamanho maior do que o nome do engenheiro responsável. Porém, Artacho Jurado quase nunca obedecia à imposição, alimentando ainda mais a revolta de alguns arquitetos que consideravam absurda sua atuação profissional, visto que ele não era arquiteto formado. Suas obras foram tardiamente reconhecidas, uma vez que nunca lhe foi permitido assiná-las. Inicialmente taxado de antiprofissional exagerado e de extremo mau gosto, a partir da década de 1990, já após sua morte, sua reputação alcançou o prestígio. Algumas exposições sobre sua atuação foram recentemente organizadas para evidenciar ao público sua identidade e o seu legado. Os anos 1950 foram inspiradores para a inovação arquitetônica na capital paulista. Com o forte desenvolvimento industrial do período, a cidade elevou seu potencial econômico e passou a receber pessoas de todo o país, impactando de forma expressiva o tecido urbano paulistano, impulsionando a criação de espaços de comércio mais amplos e projetando, gradativamente, a verticalização das habitações no eixo urbano. Assim, o mercado imobiliário seduzia acentuadamente a classe média com a oferta de amplos apartamentos instalados em edifícios requintados ou em condomínios singulares, proporcionando aos empreendimentos grande sucesso comercial. E nesse contexto, contrariando todos os padrões arquitetônicos presentes em São Paulo, surge uma construção amplamente eclética, mesclada em estilos diversos, com a presença de elementos nunca antes empregados,
criando assim ambientes diferentes do convencional. Era a criatividade de Artacho Jurado emoldurando a cidade. Algo bastante extravagante para a época e fruto de muita crítica pela classe profissional. Os projetos eram considerados aberrações e objetos de severa depreciação. Porém, o estilo definido pelo autodidata trouxe como características básicas uma mistura de linguagens, contracenando o moderno, o Art Nouveau, o Art Deco e o clássico em um mesmo cenário, acrescidos de elementos decorativos e um forte apelo visual colorido. Seus edifícios eram projetados com uma série de serviços e opções de lazer. Piscina, terraço com bar na cobertura, salões de eventos e ambientes bem definidos que despertavam o sentido de sociabilidade e o prazer de morar em uma atmosfera coletiva. O edifício Cinderela, conhecido como um conto de fadas em concreto, caprichosamente projetado por Jurado, no elegante bairro de Genópolis, é um exemplo de riqueza de detalhes, com pilares revestidos em pastilhas cor-de-rosa e composto de 10 pavimentos, que se conectam com um belo terraço-jardim. O próprio Jurado residiu no prédio após sua inauguração em 1956, ocupando um andar inteiro. Não menos interessante é o edifício Bretagne, o primeiro condomínio clube de São Paulo, construído em 1958 e considerado pela revista inglesa Wallpaper uma das melhores localizações e um dos melhores prédios residenciais do mundo, cujas unidades foram vendidas na época em menos de 24 horas. Um verdadeiro luxo composto de modernidade e conforto, também instalado no bairro de Genópolis. Já no eixo central da cidade, despertando a atenção de paulistanos e visitantes mais distraídos, em função da sua imponente estrutura, não podemos deixar de destacar mais exemplares claros que fazem parte do legado de Artacho Jurado. O edifício Viadutos, que compõe um belo mix de estilos de 1956, distribuídos em 27 andares, foi tombado pelo órgão de defesa do Patrimônio Histórico Municipal em função de sua característica excêntrica. Sua estrutura representa uma época em que os detalhes eram indispensáveis e que a qualidade de vida que o espaço poderia proporcionar era um compromisso. Do alto de sua cobertura, no salão de festas, é possível obter uma bela vista de 360 graus da cidade. Já o edifício Planalto, projetado no mesmo período e também localizado nas vizinhanças da Câmara Municipal de São Paulo, se tornou um ícone na capital paulistana, tanto pela sua arquitetura colorida como pelo seu amplo saguão na cobertura, que já foi cenário de filmes, comerciais e novelas. O condomínio possui 26 pavimentos e 294 apartamentos, totalizando então 21.960 metros quadrados de área construída e dividido em 3 blocos. Sua fachada se destaca pela presença de varandas contínuas, que formam linhas retas, e pelo uso de diversos ornamentos coloridos, como pastilhas e detalhes em gesso. Em 2016, na ocasião dos 60 anos de sua construção, o edifício recebeu uma exposição intitulada Edifício Planalto, 60 anos de cor em São Paulo. Além dessas, outras diversas edificações continuam presentes em São Paulo e também na cidade de Santos, como os vistosos coloridos edifícios Enseada, na Ponta da Praia, e o Parque Verde Mar, no Boqueirão, todos registrando o retrato de uma época e testemunhando uma história marcada pela resiliência de um autodidata. Em meio à diversidade presente na paisagem urbana, onde o contraste é o destaque maior, o arquiteto João Artacho Jurado ousou, ao seu tempo, imaginar, desenhar e construir uma cidade mais humana e colorida, e projetou, nessa ousadia inusitada, a experiência de morar bem e melhor, suscitando a admiração, a imaginação e a contemplação de moradores, pedestres e visitantes em geral até os dias de hoje. Que o exemplo de perseverança de Artacho Jurado possa inspirar não só arquitetos e empreendedores da construção, mas todos os cidadãos que acreditam na construção de uma cidade mais sustentável e colorida. E assim, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje, agradecemos pelo seu prestígio e esperamos vê-los em nosso próximo encontro. Até lá!